Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha o portal Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM 91.5. O programa começa a meio-dia 15, horário do Paraguai, e às 11h15, né, do Brasil, horário de Ponta Porã. Paraguai, horário de verão, uma hora a mais. Vamos lá falar de futebol, falar de Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, segundona em andamento com uma novidade. Poucas novidades, mas a novidade, né? O Bragantino conquistou ontem o acesso na Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Guarani por 3-1 no estádio Abixedid, em Bragança Paulista. A 33ª rodada, né, foi encerrada sem mudanças no G4 ou na zona de rebaixamento. A grande novidade é a volta do Bragantino à primeira divisão. O Bragantino chegou a 65 pontos, 8 a mais do que o Sport e 15 a mais do que o Paraná, que é o primeiro rival fora da zona do acesso. O tricolor paranaense pode até alcançar a pontuação do Bragantino, mas com 13 vitórias ficaria abaixo das 19 dos paulistas. Agora a briga do Bragantino será pelo título. Derrotado, o Guarani segue na luta contra o descenso na 14ª colocação com 39 pontos. Já o Atlético Goianense, em Goiânia, afundou ainda mais o Londrina com a vitória por 2-1. O triunfo recolocou o rubro-negro na 3ª colocação com 54 pontos. Os paranaenses, enquanto isso, se mantiveram colados na zona de rebaixamento no 16º lugar com 35 pontos. O Paraná entrou de cabeça na briga por uma vaga ao acesso, né? O tricolor venceu o confronto diante do América Mineiro por 2-0 em Belo Horizonte e pulou para o 5º lugar com 50 pontos, um a mais do que o Coelho. Agora é o time mineiro na 6ª colocação e 3 a menos do que a zona de acesso. Outros paranaenses na disputa pelo acesso é o Operário, né? O outro paranaense que foi o algoz do ameaçado Criciúma. A vitória por 1-0 em Ponta Grossa colocou o Fantasma no 7º lugar com 48 pontos. O Criciúma, por sua vez, caiu para a vice-lanterna com 31 pontos, 4 a menos do que o primeiro rival fora da zona do medo, né? Em Barueri, o Botafogo levou a melhor no duelo paulista ante o Oeste, ganhou de 2-0. A vitória coloca o tricolor de Ribeirão Preto com chances de brigar pelo G4. O Botafogo ocupa a 8ª colocação com 47 pontos. Já o Oeste colou de vez na zona do descenso, no 15º lugar. O rubro-negro acumula apenas 39 pontos, né? Tá aí, correndo seus riscos de rebaixamento mais uma temporada. E o CRB, por sua vez, tomou uma paulada do Cuiabá. O Dourado goleou os alagoanos por 5-1 na Arena Pantanal. Os rivais somam os mesmos 47 pontos. O Galo, na 9ª colocação, leva vantagem sobre o Cuiabá, que é o 10º colocado por causa do número de vitórias, 13 contra 12, né? O Vitória em Salvador atropelou o Brasil por 3-0 e abriu vantagem para a zona do descenso. Os baianos chegam aos 40 pontos, 2 a menos do que os gaúchos. O Vitória é o 13º colocado, enquanto que o Brasil de Pelotas está na 12ª colocação. Em Campinas, Ponte Preta e São Bento só empataram por 1-1. Acabou sendo um resultado inútil para os dois, né? Sem vencer as 6 partidas, a Macaca parou no 11º lugar, 43 pontos. O Clube de Sorocaba, por sua vez, segue na lanterna com apenas 30 e passos firmes à 3ª divisão. Figueirense e Vila Nova deram mais um passo rumo ao rebaixamento. Em jogo sofrível no Orlando Scarpelli, a dupla empatou sem gols e se manteve na zona do descenso. Os catarinenses aparecem na 17ª colocação com 34 pontos, enquanto que o Vila subiu para o 18º com 32 pontos. A rodada foi aberta com o empate, né, entre Coritiba e Sport no Couto Pereira na segunda-feira. O Coxa se mantém no G4 na 4ª colocação com 53 pontos, enquanto que o Sport perdeu a chance de encostar ainda mais no líder. O Leão da Ilha aparece na vice-lanterna com 57 pontos. Resultados, então, da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem rodada já na sexta-feira, né? Então, portanto, depois de amanhã já tem rodada. Resultados: Coritiba e Sport 0-0, Oeste 0, Botafogo 2, Atlético Goianense 2, Londrina 1, Vitória 3, Brasil de Pelotas 0, América Mineiro 0, Paraná 2, Figueirense e Vila Nova 0-0, Operário 1, Criciúma 0, Cuiabá 5, CRB 1, Bragantino 3, Guarani 1. Essa vitória deu ao Bragantino o acesso à primeira divisão. A Ponte Preta empatou com o São Bento em 1-1. O Bragantino, já classificado, tem 65 pontos. O segundo é o Sport, 57, praticamente classificado, vai no embalo aí, né?
Terceiro, Atlético Goianiense 54 e quarto, Coritiba 53 pontos. Quinto, Paraná Clube 50 pontos, entrou na briga. Sexto, América 49 pontos. Sétimo, Operário Paranaense 48 pontos, ainda sonhando, né, com a vaga. O oitavo, Botafogo 47 pontos. Nono, CRB 47. Décimo, Cuiabá 47, também tem remotas possibilidades de classificação. O 11º, Ponte Preta 43, 12º, Brasil de Pelotas 42, 13º, Vitória 40, 14º, Guarani 39, 15º, Oeste 39, 16º, Londrina 35 pontos. Figueirense vem abrindo a zona do rebaixamento, né, com um ponto abaixo do Londrina. Tem 34 pontos, 18º Vila Nova de Goiás 32 pontos, 19º Criciúma 31 e 20º São Bento apenas 30 pontos, né? Essa é a situação do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a segundona. Na primeira divisão, rodada começa hoje, a 31ª rodada com Corinthians e Fortaleza às 18h30, horário do Mato Grosso do Sul, 19h30 horário do Paraguai, jogo na Arena Corinthians de técnico interino Coelho, né? Já que o Carille foi demitido na segunda-feira, aliás no domingo mesmo, né? No Mineirão, o Atlético Mineiro vai jogar contra o Goiás às 19 horas, o Avaí às 20 horas enfrenta o Santos na ressacada em Florianópolis, no Rio de Janeiro, em São Januário, às 20h30 o Vasco enfrenta o Palmeiras, o Bahia na Fonte Nova vai jogar contra a Chapecoense e o Atlético Paranaense joga contra o Cruzeiro na Arena da Baixada. Na rodada, nos jogos de amanhã, tem 4 jogos, né? Com o Ceará enfrentando o Internacional no Castelão. No Morumbi, o São Paulo enfrenta o Fluminense. O Botafogo no Engenhão joga contra o Flamengo, faz o clássico contra o Flamengo. E na Arena Grêmio, o Grêmio recebe o CSA. E pela final da Libertadores, a Conmebol teve que alterar, né? A decisão mudou de local. A Conmebol anunciou ontem que a final em jogo único da Copa Libertadores entre River Plate e Flamengo não será mais em Santiago, capital chilena. Por causa dos protestos violentos ocorridos no Chile nas últimas semanas, a partida foi transferida para o Estádio Monumental de Lima, no Peru. A data está mantida, dia 23 de novembro. Novas circunstâncias de força maior e ordem pública, analisadas e avaliadas com prudência, considerando a segurança dos jogadores, público e das delegações, motivaram a decisão de levar a final da Libertadores 2019 a Lima, Peru, e manter a data inicial de 23 de novembro. Né? Demorou para decidir, ficou naquela muda, não muda, né? Mas está definido que a final da Libertadores será em Lima, na capital do Peru. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Portal Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.